Hoje temos como convidada especial Imaculada Ruiz, uma mulher de 70 anos, trabalhou nos Correios muitos anos de vida, um filho, 2 netos, é coach ontológica, vamos saber do que se trata, e muitas outras histórias extremamente interessantes, por exemplo, a de um amor novo aos 66 anos de idade, foi avó aos 65, tudo isso e muito mais vamos ver hoje. Então, bem-vindos ao podcast da Experiência, um espaço para conversas sem pressa, com pessoas que continuam sonhando, construindo e escrevendo suas inspiradoras histórias de vida. Imaculada, seja muito bem-vinda. Um agradecimento enorme de você ter aceito o convite para estar aqui. Muito obrigada, eu que agradeço a esse convite da gente poder compartilhar as nossas experiências para construir um mundo melhor. Que bacana, é por aí que eu queria começar, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouco de onde você veio, filha de espanhóis, como que é isso? Você só sabia falar espanhol até os 6, 7 anos de idade? Conta um pouco disso, tua infância, como que chegou até os 20 anos aí, dá um panorama 20 geral. Mais ou menos, senão vai ficar muito longa a nossa história, né? Sim. Bom, então, meu nome é Imaculada, eu sou filha de espanhóis, tenho 70 anos, sou filha de espanhóis, migrantes espanhóis que vieram à busca de um novo mundo, de coisas novas, num país novo para construir. Que ano que nós estamos falando? Eles 1900 e... vieram em 55. Sim. Eu nasci em 56, então eles vieram realmente à busca de um mundo novo, porque a Europa, né, já antiga, e meu pai achava que não teria como se desenvolver muito num país antigo, numa cidade que era mais restrita, e veio para o Brasil, e aí começam realmente a sua jornada. Então, eles vieram em 55, eu nasci em 56, sou natural de São Paulo, e eles foram morar numa vila, lá na região leste de São Paulo, na Moca, que tinham várias casinhas, sabe? Casinhas, e por coincidência são os amigos espanhóis. Então, meus amiguinhos eram todos espanhóis. A minha Espanhol, primeira língua foi espanhol. Eu só comecei a falar português quando eu fui para a escola, que naquela época não tinha essa pré-escola, pelo menos eu não tive essa experiência. Eu entrei já na escola para alfabetização com quase 7 anos de idade. E ali a gente foi construindo o nosso mundo. Depois aí meu pai já saiu de lá, nós fomos para outro bairro. E meus amiguinhos, aí eu comecei, como é que acontece, né? Meus amiguinhos começaram a aparecer outras nacionalidades, outros costumes e tudo mais. Aí a gente foi construindo essa jornada, né, com os novos amigos e tudo. E como que foi essa infância? O que você se lembra mais? Como que foi? Então, o que mais te marcou? Até meus 9 anos foi legal. Muito legal, a gente brincava. Minha mãe era uma pessoa muito alegre, né? Isso. E aí isso minha mãe era uma pessoa muito alegre, brincava com a gente, era muito bacana. Depois, como nós estávamos construindo a nossa vida, meu pai sempre colocou, desde pequenininha, já para ajudar. E eu queria fazer um parênteses, né? Sim, claro. Nós fizemos meu pai, minha mãe, e eu tenho minha irmã. Certo. Uma irmã que era 5 anos mais nova que eu. Tenho o meu filho Júlio e 2 netinhos, só para contextualizar o tamanho da minha família. Então aí nós fomos, eu tinha uns 9 aninhos, e meu pai tinha um comércio que hoje seria uma vendinha, a gente chamava de vendinha, num bairro que seria um bairro de subúrbio de São Paulo, né? E lá eu comecei a trabalhar. Claro. O meu pai falava assim, não, Ima, já que você sabe... Você é boa de matemática, eu era muito boa de matemática, então eu vou te ajudar a fazer, você me ajudar. E eu comecei a ajudar a cuidar da vendinha, então era eu que cuidava da... Você lembra daquelas cadernetinhas que a gente comprava fiado? Claro. Então eu que somava as cadernetinhas, quando chegava a nota fiscal, era eu que dava o percentual que eles teriam de lucro para poder vender. Então, desde os 9 anos em diante, a minha infância... ficou prejudicada. Então a gente vê, então eu não podia sair brincar com as minhas amigas na rua. De vez em quando eu ia, jogava taco, brincava alguma coisa, mas
ela foi bem restrita. Por quê? Pela O meu necessidade pai, da família também, né? exatamente. Meu pai fala assim, ó, vocês vão estudar, vocês vão fazer isso aí até adulto. Depois aí no decorrer da minha história vocês vão observar. E eu tinha que ajudar. Era minha mãe, todo mundo ali na frente, meus pais, minha mãe ficava lá na vendinha, nós ajudávamos e ele continuava, porque ele chegou aqui no Brasil, ele começou como servente de encanador, né, que se chama aqui bombeiro. Sim. E depois ele continuou trabalhando como autônomo. Então ele saía para trabalhar como autônomo e nós ficávamos na vendinha trabalhando. Então realmente foi muito restrita essa minha infância do brincar, Claro. né? Assim, até os 9 foi bacaninha, né? Depois ficou mais complicado que eu sempre ficava ajudando na vendinha e, enfim, Sim. faz parte da vida. Da vida da gente, Claro. né? Então, Adolescência e início ali da fase aí adulta, já como quando foi? 16 anos, aí nós fomos desapropriados, né? Da Avenida Imigrantes, que hoje é uma avenida importantíssima, ligação de São Paulo ao litoral paulista, né? Aí meu pai falou, não vou mais montar uma vendinha. Então nós fomos desapropriados e ele não tinha vendinha. Falei, ufa, agora, tal, né? Mas, como eu era boa em matemática, ele me pôs, aí nessa altura ele já era tipo empreiteiro, me pôs a ajudar, como eu era boa em matemática, você me ajuda a fazer, tinha esse recurso de calculadoras e tal, Claro. ajuda a fazer as contas. Então, 1 metro, e ele fazia serviços civis, 1 metro de parede aqui, mais 1 metro de parede ali, aí eu ia somando, uma moral da história. Chegou um determinado tempo, eu já estava preparando sozinha, porque eu era boa em matemática. Fazia tudo, o projeto Ele todo me ficava por sua deixava conta. todo e me explicava, você vai ter que Os medir, lógico. orçamentos. Começou devagar, né? Claro. Aqui tem tantos metros de parede, mas não se metros de parede. Aí eu tinha, era o CTPO, era um bucão assim, da revista Construção. Aí eu tinha que procurar quanto que custava, não sei quantos metros de... Enfim, fazer. E logo, com 10 anos, ele já me colocou, eu ainda morava lá na vendinha, na datilografia. Então, papai ia dar um orçamento para alguém, era a Imaculada que já ia datilografar. Né? Para Eu tinha uma apresentar Olivetti. aquilo de uma forma mais... Eu tinha uma Olivetti, letra 22. Tchá! E aí eu ajudava. Então, aí eu realmente comecei já a acompanhar o meu pai na vida profissional como suporte mesmo, né? Sim. Eu acho que, inclusive, quando o Campos me pergunta o que te levou a escolher arquitetura, eu acho que a minha própria vivência, né? Claro. Porque desde pequeno eu estou lá constrói isso. E os nossos passeios de domingo, às vezes ele levava as duas para ver uma fábrica, a Security. Você lembra? Você conhece a Security de imóveis? Não me recordo. Era lá nos arredores de São Paulo, levava a gente, aí ele mostrava o que tinha. Meus passeios de domingo, às vezes, era uma coisa meio assim, visita a obra. Aprender. Era o trabalho dele, ele Claro. trabalhava e levava a gente. Então, quando você fala assim, porque você escolheu arquitetura, né? Já tinha essa base desde aquela época Já de tinha construção, essa base desde a seu arquitetura. olhar. Então, na própria vida profissional, eu continuei trabalhando com ele, eu entrei na faculdade de arquitetura e sempre com ele. Nós tínhamos uma microempresa e começamos a... eu já trabalhava com ele, já até os meninos dos empregados, naquela que tinha cartão de ponto, era eu que selecionava, eu que levava... Então, eu realmente... Sim. Uma vida Apesar ativa. de não ter tido aquela infância, mas você já teve uma formação profissional desde muito cedo. Não, né? vida profissional eu tive boa mesmo, uma boa orientação do meu pai. Mas nessa vida de dançar, não tinha nada disso. Diversão, de Não, curtir. esse negócio de ser para as baladinhas, minhas amigas para baladinha, minha baladinha era realmente... E me faltava até consciência das probabilidades que eu teria de cultura, de desenvolvimento, sabe? Gostava muito de ler, isso aí sim. Eu lia muito, ia à biblioteca. Então, o meu mundinho era mais voltado para minha família, claro, e meus estudos. Isso ele focava. Você tem que estudar. Ele falava assim, você tem que estudar para você, quando casar, porque naquela minha época tinha muita gente que casava, ficava em casa, né? Para não ter que depender de marido.
Olha que Você meu pai era com visionário. Com 12, 15 anos e ele te dizia já isso? falava assim, então você me ajuda, minha irmã também, né? Você me ajuda, nós conseguimos custear os estudos e ficamos assim. E ele falava, vocês têm que estudar. Por quê? Você pode casar com um rapaz bom, ótimo. E se esse rapaz tiver um problema e você tem que sustentar até o próprio rapaz? Você tem que ter postura para encarar. E realmente a gente tem que estar preparada, né? Claro. Então, naquela época, não. A gente era preparada para casar. Sim. Não só que eu só comecei a namorar com 21 anos. Não tinha namoro. E assim mesmo, só de final de semana que o menino vinha buscar, tinha que devolver as 10. Bom, moral da história, eu só casei aos 27. Quer dizer, hoje que uma menina, com muita gente com 27 já tem quase, né, Sim, filhos adultos e tudo. Sim. Então, essa minha parte ficou assim. Quando eu entrei na arquitetura, abriu a cortina. Conhecimento, Claro. né? As amizades. Aí comecei a me interessar por artes, ciências humanas. Para mim, eu era exatas. Eu era exatas. Puro número. Aí começa, sociologia. Olha, como que era? O que? Aí começou. Realmente, eu digo que abriu o meu véu. Então, na arquitetura, eu comecei a ter uma formação de reflexão da vida, de como que a gente... Quais as opções que a gente tem até de agir, de sair. E, lógico, isso entrou em conflito na minha casa, né? Tanto eu quanto a minha irmã. Mas a gente conseguiu já construir o nosso caminho. Então, quando eu comecei a namorar, eu já estava no 3º ano da faculdade, né? Então, aí sim, a gente já começou a construir a nossa... Sim, a tua própria vida. A minha própria imaculada, vendo, refletindo. Porque até então, o que acontecia? Apesar de eu viver num mundo rígido, eu estava hermética, protegida para o meu pai. Sim. Aquilo era assim, minha mãe era de casa e nós cuidávamos do meu pai. Mas super protegida. Quando abre tudo isso aí, você tem que procurar estágio, você tem que batalhar a tua escola. Aí realmente você começa... Eu acho que eu comecei a vivenciar, né? Ou ter outras experiências na minha vida. Então, aí foi por aí. E aí você conclui a arquitetura, exerceu durante um tempo ou já direto você passou no eu concurso me formei em 80, Correios? eu entrei em 76, né? O primeiro ano. Em 80 eu concluí o curso, né? Fiz 5 anos de arquitetura. E eu comecei, atuei sempre como arquiteta, sempre. Eu me aposentei agora, né, faz uns 5 anos, 6, e eu sempre trabalhei como arquiteta. Primeiro que eu trabalhava com o papai. A gente montou uma empresa com Silca, arquitetura e construções. Então, eu continuava com as minhas atividades, que eu já tinha antes, claro, né? Mas aí eu já tinha o título, a gente mudou até o status, né, da empresa, e fiquei assim, trabalhando com ele, fazia projetos, ia na obra, entendeu? Sim. Então, foi a minha profissão. Depois, tem assim, nós temos para mim, acho que eu tenho 2 marcos muito importantes na minha vida. O Collor, Fernando Collor, sim, e a pandemia, para mim, realmente são marcos na minha vida. Então, eu já tinha casado com 27 anos e já estava grávida, veio o Collor e confiscou tudo, né? Inclusive, nós tínhamos o dinheiro guardado na poupança para o meu parto, que a gente ia fazer lá na Promate de São Paulo. Aquele bloqueio geral. Meu marido teve que, assim, nós tínhamos o dinheiro, foi bloqueado, e ele teve que arrumar dinheiro para sair do hospital com o Júlio de lá, né? Então, foi uma época muito marcante, inclusive profissionalmente, que nessa altura eu ganhei o bebê, veio o curso, não tinha trabalho, não tinha projeto, né? Então ficou uma coisa bem complicada. E, por sua vez, o papai já caminhando para sua aposentadoria. Então, quando já o Júlio nasceu, minha mãe faleceu antes, um pouquinho antes, né? E nós fomos para... Eu já fiquei em casa um pouquinho, mas falei, não aguento não.
Não aguento não de ficar em casa, porque eu sempre tive uma vida muito ativa. Então, esse negócio só ficar em casa é maravilhoso ter um filho. Para mim é o maior presente que Deus me deu. Mas, e aí, como é que fica, né? Então, realmente, eu fiz a opção falei com o João, falei, João, ele não queria que eu trabalhasse, também tinha essas coisas, né? Mas arranjei, a gente, com a minha irmã, que minha irmã é pedagoga, fizemos, assim, uma pesquisa profunda na educação, por isso que até hoje eu tenho um pouquinho de conhecimento de educação, embora eu não seja da área da educação. Sim. Uma boa escola para o Júlio, e o Júlio ficou no integral. Eu saía de manhã, deixava o Júlio na escola integral, muito boa, estilo da linha do Paulo Freire e tudo mais. E eu ia nessa altura eu já estava concursada, né? Mas antes disso, ser concursada, entre eu começar a trabalhar, eu prestei serviços para uma decoradora famosíssima, maravilhosa, trabalhava com casa-cor. Sim, a gente claro. montava esses ambientes casa-cor, era assim uma coisa maravilhosa. Mas o meu marido falou assim, Imaculada, Ima, né? Porque o pessoal me chama de mim, Ima, quem ganha em dólar é ela, não é você. E que estabilidade que você tem? Aquela coisa, questionamentos pertinentes. Foi onde eu prestei concurso para o Correios. Prestei concurso para o Correios, passei, então eu comecei a trabalhar como arquiteto. Então, sempre trabalhei como arquiteto. Claro. Quantos anos nos Correios? Eu fiquei 27. 27 anos. E aí prestei concurso, fui aprovada, fui na diretoria regional de São Paulo, que é o edifício sede, na gerência de engenharia. E você me contou que você ficava, então, responsável pela reforma das agências, é isso? Então, e ali nós temos porque Correios é um mundo. É um mundo. É um mundo. Claro. Eu fiquei mais com a parte das agências, dentro da seção. Eu era da seção de projetos, mas com a parte... Tinha prédios operacionais, tinha, mas pela própria operação do trabalho, eles dividiam, né? Então, bom, eu fiquei mais atenta às áreas de agências. E eu trabalhei lá 8 anos. Só que chegou aqui no edifício sede, eles pediram... Aqui você diz Brasília. Brasília. Essa mudança aqui em Brasília, eu trabalhava em São Paulo. Em 2004, mais ou menos. Eu entrei, em 2004 eu entrei aqui, entrei lá no Correios. Sim. Aí quando chegou 1999, eu estava recém-separada. Então, eu tinha um solo propício para fazer o meu caminho. Se eu tivesse casada, não teria sido esse caminho. Claro. Né? E eles chamaram daqui da sede, dizendo que eles estavam fazendo um desenvolvimento em agências, e eles não tinham equipe suficiente para esse trabalho. Aí eles lá no Correio, eles falam ceder o funcionário. Então, eu fui cedida no período de 3 meses para trabalhar com a equipe de cá. Então, eu não tinha compromisso com o trabalho de lá de São Paulo, e meu compromisso era com o trabalho aqui de Brasília. E aí você viajava para cá toda semana? Toda semana. Como era? De segunda e voltava na sexta? O meu menino tinha 9 anos, né? Sim. Então, eu fiquei 3 meses, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, eu lá no aeroporto, para embarcar, chegar aqui umas 8 e pouquinho, 9 horas já entrava no trabalho. E na sexta? E na sexta, eu voltava para São Paulo, ficava... Período de quanto tempo? 3 anos? 3 meses foi 3 assim. meses. Aí, como sabe Deus, Sim. Eles gostaram do meu trabalho e me chamavam sempre. Isso aí ficou direto. Acabava um projeto, voltava. Aí, quando chegou assim, já no segundo para o terceiro ano, o chefe de departamento falou assim, Imaculada, se surgir uma vaga, você vem? Eu vou. Separada, com um menino de 9 anos. Para mim foi uma oportunidade. Uma cidade nova, um universo novo. O universo me deu de presente essa nova oportunidade. Aí eu vim para cá, com o Júlio, 2 cachorrinhos, e let's go para Brasília. E aqui eu desenvolvi a carreira, né? Desenvolvi a carreira até me aposentar. Me aposentei agora. Muito bem. Agora você me contou que antes de aposentar, você fez um plano B, pensando em como que ficaria depois. Sua preocupação era não ter nada o que fazer, como que ia mudar a vida de uma hora para outra, você não tinha mais aquela obrigação de ir para o trabalho, encontrar as pessoas do trabalho. Como que foi essa preparação pré-aposentadoria? Olha só, o que aconteceu? Isso. Dentro da aqui, realmente, eu tive mais oportunidade para desenvolver a carreira. Sim.
E eles me convidaram para gerente de projetos. Falei, cara, esse troço não vai dar certo, porque tem gestão de pessoas. Sim. Gestão de pessoas. E aí? Coincidentemente, meu filho já estava fazendo faculdade, estava aqui no CEUB, apareceu um folder ali. Gestão de pessoas. A metodologia era usando a ferramenta coaching, era o professor Homero Reis, ele dava aula no CEUB. Aí eu falei para o Júlio, Júlio, o que é coach se não for coach de sapo? O único coach que eu sabia era coach de sapo. Aí ele falou, mãe, você sabe que eu não sei, ele estava no primeiro ano da faculdade, eu não sei, mas o professor é muito bom. É muito reconhecido na faculdade. Lá fui eu, 2009. Fui fazer esse curso de gestão para a gestão de pessoas devido à função que eles estavam me ofertando no Correios. E aí eu conheci o coaching, minha vida. Aí foi a segunda... Outra cortina que se abriu. Eu fui lá para a gestão de pessoas. Só que eu acho que a primeira coachada fui eu. Porque não tem como. Então, houve, assim, uma transformação, as reflexões muito mais profundas e tudo. Eu gostei. Acabei aquele curso, foi em 2009, que era era só para complementar teu conhecimento de gestão de pessoas. Mas eu gostei. Aí o Homero, em 2010, fez um curso de formação de coaching na própria empresa dele. Fiz. Foi muito legal, porque aí já ficou uma coisa mais profunda. Chegou no final do ano, eu falei pro meu coach, falei, cara, o que você tem aqui que eu gostei muito disso aqui, eu quero ir mais. Eu falei, Imaculada, agora a coisa pegou. Você tem um curso, nós temos um curso que é no Chile, El Arte del Coaching Professional. É pesado, financeiramente, de tempo. Falei, pois eu quero esse negócio. E lá fui eu, fazendo... Isso logo depois da aposentadoria? Não, em 2011. Antes. Certo. Você estava aqui com uns 45, 47, por aí. Em 2009, né? Sim. 2009, 56, já uns Não, seus 51, por pronto, aí. 50. Aí fui lá, primeira pergunta, porque é um curso realmente puxado, você não vai entrar só porque você está pagando. Eles fizeram uma entrevista. E a resposta, o que te motivou? Eles me fizeram a pergunta, o que te motivou você vir para cá fazer esse curso? E eu falei, porque o meu objetivo não era a carreira de coach. Sim. Entendeu? Sim. Não era a carreira de coaching. E aí, eu falei assim, olha, eu quero utilizar essa ferramenta em prol do próximo, como ela foi útil para mim. Foi a minha primeira resposta antes de começar o curso. E fizemos o curso, seminário... No Chile. Aí você passava quanto tempo lá? Nós tivemos 3 seminários lá no Chile, em Santiago, Vinhas del Mar. Ficávamos uma semana direto. E depois nós tínhamos o curso online. Né? E nós, por coincidência, eu tive sorte que os grupos eram de 4 pessoas e nós conseguimos 3, mas todos de Brasília. Ah, perfeito. Foi maravilhoso, porque tinha gente do mundo todo, né? Sim. De vários países e tudo mais. Qual foi a principal área de conhecimento, ou qual foi a principal luz que te trouxe essa formação nesse curso do Chile? É o autoconhecimento mesmo. O autoconhecimento, e eu fiz o coaching ontológico, que é um pouquinho diferente do que a gente encontra em alguns outros coaching. O que seria ontológico para quem está nos assistindo entender? O ontológico é o estudo do ser. Então, está muito voltado para o ser humano. Então, nós tínhamos muita filosofia. Tem todos os quesitos do coaching, até o final do curso, mas muito voltado para o ser humano. Quem é você? As nossas origens, muita antropologia, muita filosofia, sociologia, né? Então, realmente, eu fiquei encantado. E foi aí, realmente, onde foi o ponto inicial para eu realmente amadurecer mais, aprender mais e realmente até me ajudar a depois eu querer fazer esse outro, o meu projeto. Quando eu cheguei nos meus 50 e alguns mais, eu falei, cara, e agora? Daqui a pouco eu me aposento, o meu filho vai voar, síndrome do ninho vazio, que muitas, principalmente mulheres devem ter,
que é o síndrome do ninho vazio, né? Você tem toda uma vida ali pautada com os filhos, com a casa, com o marido, tá? Aí, Tudo muda. mesmo você estando casada com o marido, Sim. o síndrome do ninho vazio existe. E aí, o que eu faço? Vamos dar uma virada, mas lógico. Então, foi logo que eu voltei do Chile, que eu fiz o coaching, a formação lá do Chile, que aí realmente, não, vou fazer um projeto de futuro. E eu comecei, e eu fiz mesmo, né? O que eu vou fazer com o meu síndrome do ninho vazio? Entender que meu filho... A gente pode entender, mas tem que entender aqui, ó. Quem tem que entender é aqui. Aqui pode fazer 1000 coisas, mas se não corresponde ao sentimento... Então eu comecei a fazer isso. O que vai ser imaculada quando aposentar? Pô, minha vida era meu filho, casa e trabalho. E aí eu fiz meu projeto de futuro naquela época. Né? Foi meu projeto futuro, que é o que te falei, baseado na roda da vida. Quais é a roda da vida? Quais são os itens principais da nossa vida para ela ter equilíbrio? E eu comecei a fazer meu projeto Ser Mais 50, que era o quê? O que eu vou fazer em relação ao meu filho? Como que eu tenho que ter atitude em relação ao trabalho? O trabalho, tenho amigos. A gente tem o status no trabalho também, concorda? Isso, claro, claro. E aí, Agora, esse momento da aposentadoria se deu mais ou menos no mesmo tempo em que o Júlio saiu de casa? Ou seja, você teve os dois impactos? O Júlio saiu de casa no segundo marco importante da minha vida. Sim. Foi na pandemia. Porque eu tenho asma e o médico me recomendou ficar 15... Eu fiquei 15 meses, né? Ele me recomendou isolamento total. Como que um rapaz que está ali com 20 e poucos anos vai ficar no isolamento? Ele tem que trabalhar, ele vai, vem e tal. Claro. Então ele saiu de casa, né? Foi morar sozinho. Ele já tinha uma namorada firme, Sim. né? A Adriana, que hoje é a esposa dele. Então foi assim, né? Foi assim, e aí? Desafiador. Desafiador. E aí eu fiquei 15 meses, ele não me liberou para sair de casa, dentro de casa. E eu trabalhava remoto. Que foi, assim, complicadíssimo, né? Porque o Correios, assim, na parte de TI, eles são maravilhosos. Eles deixavam a máquina tudo funcionando. Eu me formei e não tinha computador. Claro. Aí você chegou lá no Correios, eles te faziam tudo. Você só tinha que pôr teu intelecto ali. E se acontecesse qualquer coisa, você tinha a equipe que te chamava, eles vinham te ajudar. E depois eu sozinho na minha casa. Isso. Como que foi essa experiência desses 15 meses em casa, depois de ter uma vida ativa e conversando com gente? Pois e é. a arquitetura é uma coisa que, se você está envolvido em projetos, está mexendo com peão, com mestre de obra, com outros colegas engenheiros. Enfim, como que foi esse tempo? O que aconteceu? O que você fez para manter, digamos assim, a saúde mental, o equilíbrio? Para Primeiro, não se eu deixar... tinha o trabalho do Correios. Correto. Aí o Júlio me ajudou, né? Porque ele teve... me ajudou, porque nós tínhamos... Só para você ter uma ideia como é que foi. A primeira reunião, Zoom. Sim. Zoom. A plataforma Zoom. Zoom, porque até então é tudo presencial. Claro. É Zoom. Bom, graças a Deus, eu tinha comprado um notebook bom. Sim. Né? Porque eu queria instalar AutoCAD nele. Sim. Mas que não teve nem AutoCAD. Bom, aí Zoom, aí o Júlio me ajudou. E para entrar na máquina do Correios. E para as reuniões. Aí o Correios também não... Né? Fomos pegos todos, né? A partir de hoje ninguém mais vai trabalhar aqui. Né? Vai todo mundo ficar em casa. E o Correio, se ele tivesse preparado, com certeza, eles treinam a gente. Super legal, mas não foi. Bom, o Júlio me ajudou. Primeira reunião, o Zoom. Beleza, o chefe aqui, o outro lá. A minha amiga me mandou pelo WhatsApp. Ima, vira aí que tua imagem tá de ponta cabeça. Gente, a minha primeira reunião no Zoom foi, não sei o que é. Até hoje eu não sei te dizer, mas enfim. Eu tive que sobreviver. Eu trabalhava em casa, então eu já tinha um compromisso. E eu falei, eu sou muito organizada. Eu falei, não, você vai trabalhar como se fosse, levanta, está o horário, faz as coisas que você faz, aí você senta naquele horário. Senão eu achei que ia bagunçar, né? Porque senão você vai se dispersando. Então eu fiz assim, eu já levantava, ia trabalhar e fazer. E esse também foi um marco importante. Por quê? Eu
tomei a decisão, porque eu já tinha condições de me aposentar. Eu já tinha todas as condições, mas aí não aposentava os amigos, o trabalho, Claro. e tudo mais, e não saía. Aí falei, não, peraí, eu tô aqui sozinha, porque nessa altura o Júlio já tinha saído, eu e 2 cachorras, tô sozinha, tô de boa, e por que eu não vou ficar de boa sem o Correios? Aí veio um plano de demissão incentivada, eu entrei e me desliguei da empresa. Mas eu fiquei 1 ano, mais ou menos, trabalhando desse jeito. Você manda o relatório, vem, eu tinha que entrar na máquina de lá, eu tinha que entrar no servidor. Aí eu já comecei assim, transitar com muitas limitações, que eu tenho limitações tecnológicas, né? Claro. Mas foi isso. Sim. Foi assim. Agora, você vai perguntar, o que você fez? Estudei muito. Eu aprendi muito, 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 muito. Por quê? Eu já... O próprio desafio te leva a ter que aprender, senão você não consegue. Senão eu ia entrar em Claro, depressão. claro, Primeiro, claro. eu gosto muito de estudar. Beleza, vou estudar. Eu queria fazer PNL. Depois de toda essa minha jornada de coaching... na época, eu tinha acabado de fazer, em 2019, o coaching integral sistêmico do Paulo Vieira, que ele é diferente do ontológico. E meu coraçãozinho é mais ontológico, tá? Claro. Mas eu atuo, né? O do Paulo Vieira é um coaching mais pra ação. Aí só olhar o Paulo Vieira e olhar o Homero Reis, a gente vê a diferença. a diferença do próprio. E eu me identifico mais com a linha do coaching ontológico, mas eu fiz o curso e eu tava tinha que fazer o TCC. E no TCC nós tínhamos muitos livros para ler, montar o TCC. Filmes. Então eu tinha tarefa pra caramba. Eu levantava às 6 horas da manhã, ia fazer minhas coisinhas. Eu marcava quantas páginas eu tinha que ler, quantos vídeos eu tinha. Eu tinha tudo anotado. Sim. Né? O que eu tinha que fazer para poder chegar até o final do ano e estar concluído o TCC. Então eu já tinha na pandemia TCC, Correios, e a Imaculada gosta de estudar. E aí eu queria fazer PNL. Programação neurolinguística. Que eu sou muito ligado nessa parte dos... Só que não tinha, eu não podia fazer curso porque era presencial, não sei aonde, não sei o quê. E aí surgiu, o universo me mandou um curso que eu conheci, uma mentoria de um físico, Cleiton Alves, em Ceará. Como é o nome? Cleiton? Cleiton Alves. Me interessa. Ele estuda física quântica, mexe com as emoções, com o teu desenvolvimento de autoconhecimento. Falei, pois eu vou fazer. E nós ficamos fazendo online esse curso. Então, pergunta para mim, eu tinha tempo de ficar pensando besterol? De maneira Não alguma. tinha. É muita leitura, é muita discussão. Aí nós conversávamos... Claro. Pelo Zoom? Pelo Zoom. Nessa altura eu já Agora sabia mexer com o Zoom. Expert. Você pelo Zoom, então nós tínhamos tarefas, nós tínhamos isso. E surgiu até a oportunidade de eu participar, deles escreverem um livro. Assim, quem quer ajudar a gente fazer um livro, cada um com a sua experiência do despertar da mente. E escrevemos até eu escrevi um capítulo que é do projeto. Nessa altura, eu já tinha ideia do projeto Ser Mais 50, porque o projeto Ser Mais 50, quando a Imaculada foi fazer o projeto do futuro da Imaculada, já foi uma alavanca. Por que não olhar pelo outro, ser mais 50? No meu foco eram mais as mulheres, né? Que ia ficar mais fácil e tal. Mas voltando um pouco nessa mentoria desse físico, o que te trouxe de novo? O que te acrescentou assim de valor para o teu objetivo de você acreditar que nós somos matéria, mas nós somos energia e nós estamos todos ligados. Então, conectados. Isso aí, quando você começa a ver na vida, né? Aí você começa a entrar até nos teus valores, pessoal. Então, por exemplo, na Bíblia pode falar assim, você não faz o mal para o outro, bate a cara, não sei o que, aquelas coisas. Eu não sou muito estudiosa da Bíblia, não conheço, não que eu não acredite, muito pelo contrário. Mas aí eu comecei a ver que tinha muito mais do que eu já sabia, que eu conhecia, que eu vivenciava. Aí eu enveredei para aí. Aí Cleiton Alves, porque aí a física quântica te explica, né? Aquele filme Quem Somos Nós, então, explica tanta coisa que a gente não... Se a gente ficar naquele mundinho real de 4 paredes, você fica muito mais limitada, né? Então ali foi muito bom. Literatura ótima. Então você via a física quântica, como é que funciona
a física quântica, mas nós tínhamos essa mentoria que te abria, para mim me abriu muito essa parte da espiritualidade. Conheci também, incrível, né? Física despertou a espiritualidade, né? Mas aí começa a mostrar que a gente não é só matéria, embora eu tenha minha formação espírita kardecista, né? Então eu acredito, além da minha coisa, mas haver universo. Eu vi assim, quanto eu era mais seguidora do kardecismo, que eu era estudiosa, eu via assim um mundo mais limitado, imaculado, não que seja, Claro. né? E aí com a física quântica abriu, despertou a mente. Imaculada, me chama muito a atenção esse amor que você demonstra ter pelo conhecimento, pela busca de informação. Imaginando pessoas que estão nos assistindo nesta conversa. Imagina uma pessoa que está com 60, com 65, com 70, 80, sei lá quantos anos. É interessante, então, para uma saúde mental, para uma saúde cerebral, manter-se ativo nesse sentido de procurar sempre o conhecimento. E há um universo tão grande para aprender em qualquer campo, na medicina, na tecnologia, em qualquer arte, na natureza. Te parece muito importante que a pessoa tenha esse interesse e mantenha vivo esse interesse? Sim. E continue aprendendo, Olha, porque isso te traz uma energia, uma renovação diária. O estudo primeiro. Eu acredito muito, eu te falei que quando o Joaquim nasceu, o Joaquim, meu primeiro neto, ele nasceu, ele tem síndrome de Down. Eles souberam só, depois qualquer coisa você retoma a pergunta. Sim. A gente só soube no dia do parto. Quando o meu filho desceu e falou assim, o Joaquim tem síndrome de Down, a gente ficou assim, e aí? Surpresa, né? Eu realmente nunca convivi, ou nunca prestei atenção, não sei. E aí depois fui sair, né, com o meu filho para tomar um lanchinho. Eu falei, filho, o conhecimento nos faz enfrentar Qualquer desafio. Qualquer desafio, né? Então aí daquela fala ficou muito forte que eu acredito muito no conhecimento para a gente enfrentar os nossos desafios. Depois desse negócio do síndrome de Down eu posso até te contar como é que foi, mas não é o caso aqui. Então, voltando, o que isso me ajudou? Você vê o quanto que você consegue, e isso com o Cleiton eu peguei muito, né? Você vê o Despertar da Consciência. Eu escrevi um livro. Da onde? Sim. É só contar a tua história. Nessa altura eu já estava com o projeto Ser Mais 50, que eu queria o quê? Levar essa minha experiência de vida para outras mulheres. Então o projeto existe. Claro. Né? Existe, está ali. Para mim é o meu carro-chefe, agora com outras configurações e tudo. Aí eu vou te contar um episódio que eu fiquei sabendo há poucos dias. Eu gosto muito de estudar a neurociência, essa parte toda de neuroplasticidade. Sim. Principalmente Sim. Né? Não é só para conhecer. E o conhecimento não é para ficar ali na estante. A enciclopédia Barça já foi. Que nós tínhamos aquela enciclopédia maravilhosa, já acabou. Então, o que eu faço com esse conhecimento? Não adianta ficar enchendo o meu Winchester aqui. O que eu faço no meu dia a dia? Aonde eu aplico? Então, nós pegamos e vimos. E aí eu fiquei sabendo, esses dias pela terapeuta, que eu estou fazendo arte-terapia. Conheci agora, fui convidada para participar de um grupo, lá vai Imaculada. Estou eu lá na arte-terapia toda sexta-feira e descobrindo coisas mil. E o que ela falou, e eu mostrando muito a minha preocupação com o desenvolvimento do meu cérebro, eu estou com 70 anos, o que acontece, Alzheimer, aquela coisa arada toda. Claro. E ela contou uma coisa muito interessante, só que eu vou te repetir como ela passou. Eu entrei na internet e realmente bateu. Foi feito um estudo, uns 40, 50 anos atrás, que era um estudioso do cérebro. O que ele fez? E eles perceberam que tinha lá num convento que as freiras não tinham Alzheimer, sintomas, mas aparecia no quadro físico com Alzheimer. Depois que elas faleciam, analisavam aí eles o cérebro. Eles fizeram há 50 anos atrás, Sim.
um contrato com algumas freiras que elas queriam, que elas doariam o seu cérebro para continuar os estudos. Então, os estudos continuam. Ou seja, a pessoa já deixava escrito que quando viesse a falecer, podiam estudar. Então, ela estava nesse fase, ela estava nesse grupo de estudos do cérebro. E o que eles descobriram, vou te falar só assim, eu não li, só estou te repetindo, que para mim foi um maior estímulo. Que essas senhoras, freiras, elas estudam muito, elas fazem muito. O que acontece? Quando você tem conhecimento, estuda, faz tudo, você vai, tipo, blindando. Então, isso eu também vi nas pesquisas, que pessoas que têm um nível intelectual maior têm um índice menor de Alzheimer. E está de encontro com esse estudo dessas freiras. Bacana. Que elas tinham o quê? A parte física com Alzheimer, mas o comportamento delas não tinha. Ou seja, não mostravam os sintomas que uma pessoa com Alzheimer tem. Agora me diz o seguinte, você não tem essa preocupação. Eu com 70 já fico, principalmente para quem tem problema de audição, é um risco maior de você ter Alzheimer, porque você vai se desligando do mundo, né? E aí você tem um risco maior. Isso teria a ver, então, com aquela ideia da neuroplasticidade. O que você acha em relação a essas freiras desse estudo, não é isso? Aquela condição de serem estudiosas, de se manterem ativas, estimulando, digamos assim, os processos mentais, provocavam novas ligações, novas conexões que faziam com que, ainda que uma parte do cérebro estivesse comprometida, uma outra parte permitia que eles tivessem uma vida normal. O meu maior interesse, quer dizer, surgiu agora a arte-terapia, eu vou ficar até o final do ano, então minha agenda está bem completa, mas meu próximo passo é estudar PNL ligado a assuntos ligados à neurociência, à neuroplasticidade, para ver, primeiro a minha cliente sou eu, do projeto, né? E também contribuir para a gente divulgar essas informações no nosso grupo de amizades, como também na internet. Então, você pega lá na internet, eu tenho Imaculada, eu tenho o projeto Ser Mais 50, hoje você vai falar assim, mas Imaculada, eu olhei tua página, só tem neto. Realmente, você pode ver na minha página que no comecinho tinha muitos pontos de estudos e tal. Agora, o que aconteceu? Quando o Joaquim nasceu e nós tivemos realmente um marco importante na nossa família, eu falei, agora não dá para fazer essas coisas, eu vou me dedicar à voternidade. Então, eu falei assim, mas você parou? Eu falei, não parei. Eu fiz um recorte no meu projeto, a voternidade. Aí a gente vai para pensar, o que é voternidade? Quantas avós não veem seus netos, vivenciam seus netos? Eu não estou dizendo voternidade lá e ficar tocando fralda. Também troco fralda também. Mas você não vai acreditar, eu viro criança quando eu estou com eles. Muito bom. Vamos fazer o seguinte, então, Imaculada. Vamos começar o segundo episódio com essa conversa da experiência da voternidade. Maravilhosa. E ver como que você enxerga isso. Fora isso, temos umas notícias de que você começou a querer dançar flamenco, tem uma história de como foram os passos. Isso nós vamos contar no comecinho do segundo. Perfeito. Tem o amor aos 66 anos, um amor novo. Estamos encerrando aqui a primeira parte dessa conversa ótima aqui com Imaculada Ruiz. Na segunda parte temos histórias muito interessantes do amor, da dança, desse projeto Mais 50, dedicado Ser Mais 50, dedicado às mulheres. Para você que gostou, curta, compartilhe, envie esse link para os seus amigos, para as pessoas que vocês querem que escutem essas histórias e se estimulem a continuar aprendendo, a continuar conhecendo, a se envolver com pessoas, a encontrar amigos, a fazer cursos. Isso tudo estimula muito o ser humano e especialmente a saúde cerebral, mental, física. Isso é extremamente agradável. Então, esperamos vocês no segundo episódio dessa conversa com Imaculada Ruiz.